Máximo respeito por esse casal, um dos únicos a falar de The Expanse no YouTube brasileiro. Eu nem sei que porra é essa. O que é isso, The Expanse? É só uma das melhores séries de ficção científica da atualidade que é completamente ignorada pela maioria das pessoas. Uma não. Talvez a melhor ficção científica desse século. The The Expanse é perfeita. É excelente. Não é... Falou o cara que fala que é de Astra do caralho. Não sei se eu levo fé. Lynx, The Expanse é engraçado, porque poucas pessoas assistem, mas você vai conversar com todo mundo que assistiu, as pessoas são apaixonadas pela série. O tatuador que fez o alienígena que eu tenho no braço aqui, ele conversando com a gente indicou The Expanse para ele na primeira sessão. Aí quando eu voltei na segunda, nossa, que série boa! Já assisti inteira. The Expanse é muito boa, fantástica, a série é incrível, ela é tudo que a ficção científica tem que ser, tá em The Expanse. The Expanse tem onde para ver? Na Prime Video. Inteira já tem 6 temporadas, ela foi encerrada com 6. Aliás, é só por causa do careca da Amazon que essa série terminou. Jeffrey Bezos. Ele era tão fã que quando foi cancelado ele comprou para poder continuar. Que era do Sci-Fi. Cara, pois é, né? Isso, sabe que nos quadrinhos também tem precedentes assim de um precedente famoso, porque assim, ó, a primeira tira em quadrinhos a ganhar, ainda na sua época, a gente tá falando de anos 30, anos 20, anos 30, a primeira tirinha a começar a ter gente que começou a levantar assim, muito discretamente esse papo de que quadrinhos podia ser arte, foi a partir da tirinha Crazy Cat, que eu não sei se vocês conhecem. Conheço. Conhece? Eu não conheço, não. Crazy Cat é bacana, porque ele tem uma pegada meio surrealista, meio nonsense, então ele tá meio conectado com as vanguardas, né? Aquelas vanguardas artísticas da época. E ele tem ele é um triângulo amoroso, né? O rato joga uma pedra joga sempre um tijolo no gato, e o gato interpreta aquela tijolada como um gesto de amor. E aí tu tem um cachorro que é um policial para intervir esses dois. É só isso. Esse quadrinho, ele era aquelas tirinhas, ele era uma tirinha para jornal, então assim, tipo, a história se começa e termina na mesma tirinha, né? Isso antes do boom das tirinhas de aventura dos anos 30 e tal. Então, ele tem uns layouts bem sofisticados. Enfim, o lance é que o Crazy Cat não vendia bem, né? E aí o dono, que era o William Randolph, Hearst, um dos grandes nomes que, não sei se vocês já viram o Cidadão Kane. Tá, sim. O Cidadão Kane é baseado no Hearst, né? Mas eles mudaram o nome para não, né? Não sei se Cidadão Hearst virou Cidadão Kane. E o Hearst era também um magnata dos jornais, da comunicação, e ele campou, ele falou, não, eu gosto tanto dessa porra que vai continuar sendo publicada, né? E é por isso que foi publicado por muito mais tempo até do que foi, mas ele não vendia muito bem. Que doido, tem então esse precedente recente aí com The Expanse, então. Sim. Às vezes os capitalistas ajudam em alguma coisa. A gente fica à mercê dos caprichos, né? Às vezes se cai no capricho dos caras, que bom, né? Que legal. Isso, na verdade, é uma longa tradição. Tem músicos, tem vários músicos que hoje a gente fala, assim, grandes músicos sei lá, Beethoven, Mozart, esses grandes nomes da música clássica. E alguns deles, a gente só conhece a obra deles porque eles querem na graça de algum nobre, né? Que pagava, fazia, era mecenas deles, assim, tipo... Então, assim, no fundo não mudou, né? Não mudamos tanto, né? Por isso que, viu, olha só, essa live ia ser a ansiedade do futuro, mas agora vamos uma boa notícia, nem muda tanto, assim, o mundo. Continua a mesma merda sempre, assim. Talvez um pouco pior, não sei. As coisas ruins e as boas permanecem, né? O problema é esse. O problema, principalmente quando se fala em ficção científica, é justamente isso. É um negócio assim que eu comecei a pegar raiva com o tempo. Negócio de ficção científica prevê o futuro. Eu sempre falo isso. Nunca na história da ficção científica uma obra previu o futuro. Nenhuma, nem tentou. A ficção científica sempre fala do presente, só que a gente nunca aprende. Então você pega uma distopia lá de 60, sabe? 75, Metrópolis, na primeira década dos 27, anos de 1927, segunda década. Ou Hur, que é de onde surgiu os robôs. E o cara, nossa, que negócio atual, né? Profético. É a mesma coisa, cara. A gente está fazendo as mesmas coisas até hoje. É por isso, não muda. A gente não aprende com o passado. Isso me lembrou, eu gravei ontem um vídeo sobre Jodorowsky, e o Jodorowsky tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, tarô não prevê o futuro, tarô prevê o presente. Eu acho isso do caralho, essa frase. Tarô prevê o presente, cara. E é bem isso, assim, é uma previsão do presente, porque o presente ele tá na nossa cara e a gente não percebe.
né? Então é preciso prever o presente, né? É preciso conseguir antevê-lo nesse estado quase paradoxal de que você está antecipando algo que já está aí. E a ficção científica me parece faz isso muito bem, né? Ela prevê o presente, ou seja, ela consegue fazer uma leitura do presente que em condições normais a gente não enxergaria. Não, e ela faz isso de uma forma meio lúdica, de um jeito que, primeiro, né, faz a pessoa talvez se importar com algo que ela não se importaria. Segundo, passa pelo filtro da crítica. Porque tem muita coisa, tem muito filme que Hollywood não faria porque ele é crítico a Hollywood. Então ele tem que esconder, sabe, o que está sendo dito ali. O problema é que muitas vezes se esconde tanto que as pessoas não percebem o que está sendo falado. Tem uma coisa que eu volta e meia falo no canal, eu falava isso quando dava aula, inclusive, né? Falava quando tinha uma aula que era sobre ficção científica, eu sempre falava isso, porque isso aparece nos livros do Deleuze sobre história do cinema e tal, mas ele não tá falando de ficção científica, mas eu lembro que quando eu vi ele falando isso, que ele faz um dualismo entre o cinema... Não, nem ele, o Ismael Xavier, é um texto do Ismael Xavier, de teoria do cinema, que ele faz um paralelo entre cinema janela e cinema espelho. Que o cinema janela seria aquela... Ele pega o exemplo clássico, é o cinema hollywoodiano, né? Que sempre nos tenta mostrar o quadro como um recorte de um mundo, e por causa disso, então, a gente consegue enxergar um outro lugar, que sei lá onde é que é, às vezes é um lugar fantástico, ou seria um recorte da nossa realidade, sei lá. E o cinema espelho é aquele que assume que aquilo é um filme, então explora muito mais a plasticidade da própria composição do quadro, etc. Só que a ficção científica é as duas coisas, né? Ela articula essas duas coisas. Ela funciona como uma janela, então a gente também conhece o mundo fantástico e piriri pororó, mas é um espelho, cara, é para falar da gente, é o tempo todo voltado para ser uma maneira de pensar a gente, e de só ser possível a gente conseguir estabelecer uma reflexão sobre nós mesmos a partir desse gesto quase Carla Pérez. Você lembra da Carla Pérez falando que a vida dela deu uma volta de 360 graus? É isso, a ficção científica é a Carla Pérez. Ela dá uma volta de 360 graus, assim, tipo, a gente... Não, pera que eu preciso anotar isso. A ficção científica é uma Carla Pérez. Eu acho que isso é uma... Eu preciso usar isso em um vídeo. Cara, mas é bem isso. Vocês lembram que tem uma frase famosa da Carla Pérez, né? Ai, como é que tá a vida? Ai, minha vida tá uma loucura. Ela deu uma volta de 360 graus. Então, assim, deu uma guinada de 360 graus, ela falou, né? Então, a ficção científica é a guinada de 360 graus. Mas sério, falando sério mesmo. Né? Sim, exatamente isso. Porque ela realmente faz esses 360 graus e você começa achando que está explorando essa janela para algo completamente diferente, e no fim ela te mostra que na verdade você estava olhando para um espelho. Então você sempre estava ali. Twilight Zone, a clássica do Rod Serling, faz isso muito bem. Planeta dos Macacos é um ótimo exemplo disso. Você acha que você está vendo ali um mundo diferente, um negócio alienígena, e quando você vê ele dá a volta de 360, não, você está na Terra e os macacos são os humanos. Eles estão fazendo o que os humanos fazem na Terra e é sempre a mesma coisa, e a gente vai acabar com o mundo fazendo isso. Solaris também faz isso. Solaris. Inclusive, o próprio Rod Serling, quando ele criou a Além da Imaginação, é porque ele estava tendo muito problema com anunciantes, porque os anunciantes eram muito chatos, pegavam muito no pé dos produtores das séries em relação a certas coisas. Então, ele criou essa série para falar de temas mais políticos e sociais da perspectiva da fantasia, porque aí ele colocava como uma historinha de fantasia e os anunciantes não percebiam que tinha aquela crítica escondida ali no meio. Aí ele conseguia ter mais liberdade para falar das coisas que ele achava importante comentar. Aliás, o Juiz Dredd também surgiu nessa pegada, né? Foi um ano antes, né? Foi 1 ano ou 2 anos antes que o Pat Mills tinha lançado uma revista, que agora nem lembro o nome. É um nome assim, sei lá, War, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar, cara. Tinha um nome assim... E ela era muito evidente sobre o que ela estava falando. Ela estava falando do quanto que os anos 70 era uma merda, assim, e o quanto que o mundo estava sempre caminhando no fio da navalha de uma guerra nuclear, e aquela coisa toda. Aí chegou a ter programa na TV falando do quanto que essa revista era nociva e tal. Aí ele foi lá e disse, então foda-se, eu vou criar 2000 AD, né, 2000 AD. Já na segunda edição já tem o Juiz Dredd. E aí eles passam a falar abertamente de fascismo, mas sem ser abertamente sem ser abertamente. E aí tudo bem. Basicamente, o problema é que é aquela história, né, aí tem gente que não entende subtexto. Então o Dredd, principalmente nos anos 90, quando o Garth Ennis assume a edição da 2000 AD, que é o pior período da 2000 AD, porque o Garth Ennis é terrível, você não sente mais a ironia, entendeu?
Então, esse período tem muito cara de... não, o Dredd, na verdade, está certo, sabe? Vamos fazer... É agora que eles começaram de novo. Agora não, 2002 para cá. Quando Wagner começou a assumir mais histórias grandes e tudo mais. Que é o criador, né? O John Wagner. E aí começou-se de novo a falar... Assim, a um ponto, a 2000 AD, ela reconhece que ela tem um fandom meio complicado. Que, sabe... não entende o que o Dredd representa. Tem uma história que saiu há pouco tempo atrás, chama Small House. Um personagem olha para o Dredd, só que como se ele estivesse olhando para o leitor. E ele fala, Dredd, somos fascistas. Para não deixar dúvida o que o Dredd representa. Mas eu não sei, cara. Assim, ó, eu acho que eles também são malandro, cara. Porque o Pat Mills, uma vez eu vi numa entrevista ele falando assim, muito orgulhoso, sabe? Ele tava orgulhoso pra caralho. Ele falou assim: quanto mais fascista a gente deixa, mais vende, sabe? Tipo assim, que ruim que o nosso público não entende. Mas a gente também eu entendo também. Eu entendo um pouco. É assim, complicado. Mas ainda assim é uma puta de um personagem. E eu acho, cada vez que tô ficando mais velho, eu tô achando o futuro do Juiz Dredd menos absurdo, porque ele é absurdo em vários elementos, mas eu tô achando cada vez menos absurdo, cara, essa ideia, assim, principalmente não pela questão da guerra nuclear, mas pela questão da mudança climática mesmo, né? Então, alguns lugares onde vão ter estrutura para aguentar calor extremo, frio extremo, vento, inundação e os caralho. Então, vão criar centros que podem se tornar hiperpopulosos, porque os outros espaços são muito mais perigosos para a vida humana. E nesses grandes centros muito amontoados de gente, exige uma vigilância absurda. Então, assim, tipo, o universo do Juiz Dredd, ele cada vez mais me parece muito plausível. Muito plausível. Bastante. Saca? Sim. Ele é bastante, muitos aspectos, principalmente, não sei se você já leu A Origem, que até chegou a sair no Brasil aqui pela Mitos, assim, para mim é uma história excelente, porque ele mostra que os juízes não só falaram, vamos assumir o poder porque a gente quer, porque a gente é ruim. Isso acontece por causa dos problemas com a democracia, que a democracia liberal, primeiro, elegeram um maluco, louco por guerra, que, aliás... É a cara do Bolsonaro, é isso que eu tô dizendo, né? Ele é igualzinho. Não só em temática, mas em estética, igualzinho. Como é que é o nome mesmo dele, tu lembra? Bad Bob Buff, ele é chamado. Presidente Buff, acho que vai achar. Deixa eu pegar aqui, vai falando aí. E ele tem isso, ele tem esse negócio sabe, que ele tira essa visão idealista de que a democracia, esse sistema maravilhoso que vai para sempre garantir igualdade para todos. Não, eu quero falar que para isso ser destruído, basta um maluco no poder. Um maluco no poder, acabou. E depois tem aquela que você até fez um vídeo, né? Que é muito bom, sobre a saga Democracia, que vai ter lá aquele plebiscito, se os juízes vão ficar ou não vão. E, assim, o resultado é maravilhoso. Os juízes ganham porque de todo mundo que votou, todo mundo que podia votar em Megacity, só 3% votaram. Dos 3% que votaram, 1% votaram nulo. Então, só quem votou é quem queria manter as coisas como estavam. Achei aqui, olha só, quer ver? Isso o pessoal não acredita. Esse cara aqui foi desenhado antes do Bolsonaro. E, pô, é um quadrinho britânico, gente, tá? Sério, me digam se isso aqui... Essa história é de 2002. Não, mas eu peguei uma imagem, que a imagem em si eu não sei qual é a data, mas eu já esbarrei com ela antes do Bolsonaro ser presidente. Só não sei a data certinho. Cadê a aba aqui? Tá aqui. Olha isso aqui. Cara, vai dizer aí, irmão. Não. O imbecil que destruiu, que combinou que o mundo ficasse fascista. Olha isso aqui, irmão. Você sabe qual que é o slogan dele para começar a guerra? Quando ele quando ele declara guerra contra o mundo, ele fala assim: a América será grande de novo. É mesmo, a América será grande de novo. Puta, é verdade, cara. É verdade. Ó, gente, essa capa aqui é 2007, galera. 2007 essa porra aqui, ó. E esse personagem, ele aparece já desde 70 e poucos no Juiz Dredd. Ele é um personagem ele existe tem bastante tempo. Então, assim, o personagem tem a cara do Bolsonaro quando o Bolsonaro ainda era uma criança. Só vocês terem uma noção. Eu vi alguém no chat que falou que parece mais uma versão maligna do Carl Sagan,
É o Bolsonaro de qualquer jeito. O Bolsonaro é a versão maligna do Carl Sagan. É a versão maligna do Carl Sagan. É. Pior que teve um dia que a Sara tava andando na rua, aí de repente veio um cara com a camisa, com uma cara gigante assim do Bolsonaro na camisa, sabe? A gente ficou olhando assim, eu fiquei olhando, sabe, meio, assim. Que cringice o tamanho da camisa do Bolsonaro. Quando o cara chegou perto, a gente viu que era o Carl Sagan. Porra, não. Mas sei lá, eu não tô conseguindo achar o Bolsonaro parecido com o Carl Sagan, mas depende do ângulo. Depende, agora vocês me deixaram bolado, cara. Eu não tinha nunca parado pra pensar nessa. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.